tarde, os professores, professoras, gestores da educação profissional, do Instituto Federal do Espírito Santo, né? O espaço em que a gente tem o privilégio e a oportunidade de poder também compartilhar nesse encontro, né? A convivência de vocês nos estudos, nos grupos de trabalho, e em especial nessa tarde, né, a oportunidade de estar junto com o nosso companheiro, professor Dante, que nós consideramos alguém com quem nós caminhamos há algum tempo, juntos na batalha daquilo que é o conteúdo dessa mesa, né, que é a busca da integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, que tem na sua motivação aí o PROEJA enquanto uma indução, né, de política para o campo da formação dos trabalhadores desse país. Então, eu considero que é muito importante o tema da mesa para nós, num momento extremamente tensionado pela política nacional, né, no campo da educação de jovens e adultos e da integração que o PROEJA buscou estabelecer e busca estabelecer. E nós entendemos que o conteúdo da mesa, da fala que o professor Dante vai fazer conosco aqui, tem esse objetivo de nos colocar o desafio, mais uma vez, da necessidade para o Instituto Federal do Espírito Santo, como uma das instâncias pioneiras, né, no trabalho da educação de jovens e adultos, né, na relação com a educação profissional, quando faz uma iniciativa pelo ENJAT e é apanhado pela indução do PROEJA, e quando também a gente entra, né, enquanto grupo de pesquisa, em rede para fortalecer e cumprir aí também uma tarefa que era trabalhar com a formação de professores, assistir, apoiar e acompanhar, né, não assistir, mas acompanhar e apoiar esse movimento da ampliação das vagas, né, como que isso vem sendo feito, entendendo que o Instituto tem a tarefa, né, já pelo status que ele tem e pela excelência que ele abriga, né, na sua história, de ofertar o PROEJA como uma das possibilidades, né, de acesso aos jovens e adultos trabalhadores, talvez a única possibilidade histórica que a gente efetivamente, por indução de uma política nacional, começou a efetivar. Então, eu entendo que esse seminário, aí, sob a coordenação do professor Marcelo, tem essa tarefa de compartilhar mais uma das nossas preocupações, desafios e um chamamento institucional, né, para dar conta de uma tarefa que continua sendo desafio para todos nós. Então, é com essa perspectiva que a gente entende que o professor Dante é convidado para fazer a fala desta tarde, e a gente, sem demoras, passa a palavra para o nosso colega para a abordagem do tema integração curricular no PROEJA. Antes de começar a discussão propriamente dita, eu gostaria de, mais ou menos, quando a gente está num momento como esse, a gente tem que fazer algumas opções, porque a gente não dá conta de discutir tudo que está relacionado diretamente com o tema. E aí eu, previamente, vou colocar logo qual a opção que eu fiz, em função do contexto da sociedade brasileira, principalmente do campo educacional, desse campo da educação profissional, da educação de jovens e adultos que nós estamos vivenciando, né? É um momento que
a leitura que eu faço é de uma ameaça clara, de um refluxo na questão da oferta, não diria na oferta do Proeja, mas na perspectiva da integração entre a educação básica e a educação profissional, inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos, face às opções políticas que o governo brasileiro vem adotando mais recentemente, principalmente, né? Então, em função disso, eu acho que uma discussão importantíssima que a gente tem que travar é do ponto de vista da importância política, né, educacional, dessa perspectiva de aproximação entre esse campo da educação básica, da educação de jovens e adultos e da educação profissional. Numa posição cuja a corrente majoritária agora não é nessa direção. Então, acho que cabe à rede federal, às redes estaduais, uma reflexão interna sobre a importância política da manutenção e da ampliação da oferta do ensino médio integrado à educação profissional, tanto para os adolescentes como na modalidade da educação de jovens e adultos. Então, a opção que eu fiz foi muito mais no sentido de problematizar os projetos que estão em disputa, essa possibilidade de aproximação entre esses campos, a educação básica, a educação profissional, inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos, e os movimentos contrários que nós estamos tendo nessa direção e como a gente poder fazer uma discussão interna que nos leve não à manutenção do que tem, mas à ampliação desse campo, quando o cenário ele não é favorável, né? Então, em função disso, eu organizei a nossa reflexão a partir desses 3 pontos, né? Os projetos societários em disputa e o papel que cabe à educação para cada projeto desse que está em disputa, a educação de jovens e adultos e a educação profissional, tradições e culturas que tem uma especificidade que os define e os separa em uma certa medida, mas tem outra que as aproxima, né? A cultura do campo da educação de jovens e adultos é uma cultura muito mais do acolhimento, né? Do espaço de socialização. A cultura do campo da educação profissional é mais uma cultura da formação instrumental para a ocupação de um posto no mercado de trabalho. E isso, as duas têm uma especificidade muito, muito clara. Mas, ao mesmo tempo, as duas, no cenário da educação brasileira, tem algo que as une, que é o caráter marginal. Ambas estão à margem, historicamente, do sistema educacional dito regular brasileiro, né? E o desafio de integrar esses 2 campos também e as implicações para o trabalho e para a formação docente nessa perspectiva dessa aproximação e dessa integração. Muito bem. A partir daí, de uma maneira muito sintética, só para localizar, principalmente considerando que quando a gente fala em educação, algo que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, é que não existe possibilidade de neutralidade. A ação educativa, ela intrinsecamente está vinculada a um projeto político, a uma questão política, e, portanto, ela vai se contrapor a um projeto que está estabelecido ou vai fortalecer esse projeto. Aquele discurso técnico, né, de que não podemos fazer uma educação de qualidade fundamentada num determinado conjunto de conhecimentos e em técnicas para transmitir esses conhecimentos, ele é falacioso, porque no momento que se assume a neutralidade e existe um projeto que é hegemônico, a neutralidade tende a fortalecer o projeto hegemônico e, portanto, ela deixa de ser neutra. Tá? Então, não dá para pensar numa posição neutra. Existe, essencialmente, uma posição política quando a gente está fazendo essa discussão. E aí, evidentemente, existem vários projetos, mas tentando sintetizar, e a gente pode aprofundar essa discussão sobre esses projetos, se só são esses projetos mesmo que estão em disputa, mas a gente coloca fundamentalmente duas questões para servir como pano de fundo de toda a nossa discussão. O projeto hegemônico, que tem a centralidade na dimensão econômica,
portanto, o que interessa ao capital e que tem o mercado como elemento mantenedor dessa dimensão econômica, como sendo a dimensão central em todas as formas de sociabilidade humana. Para esse projeto, o papel da educação é formar para o mercado de trabalho, formar para atender os interesses do mercado de trabalho, porque atendendo a esses interesses, o mercado ele vai cumprir essa função de manter a centralidade da dimensão econômica em todas as formas de sociabilidade humana. Portanto, para esse projeto, o papel da educação em geral, da educação profissional em particular, da educação de jovens e adultos também, é formar pessoas com a maior competência técnica possível para fazer esse mercado de trabalho funcionar da maneira, entre aspas, mais azeitada possível, na perspectiva de manter essa centralidade na dimensão econômica. E aí, é preciso a gente ter cuidado, que na hora que a gente está fazendo essa crítica, a gente não está defendendo a incompetência técnica, né? De maneira nenhuma. Ela é necessária, ela é importante, ela sempre vai continuar sendo necessária. Inclusive porque, ao vivermos numa sociedade capitalista, da qual a classe que vive do trabalho, vive da venda da sua força de trabalho, a competência técnica é indispensável. A questão ela é necessária, mas ela não é suficiente para um projeto societário alternativo, que é o que a gente coloca logo em seguida. Um projeto societário no qual, ao invés da centralidade estar na dimensão econômica, tendo o mercado como elemento que vai garantir que a dimensão econômica continue sendo a central e submete, portanto, a concepção de sociedade, a concepção de ser humano, de trabalho, de ciência, de tecnologia, de cultura, aos interesses dessa dimensão econômica e, portanto, aos interesses do capital, e ter a centralidade não nessa dimensão, mas na dimensão humana, o que não significa desprezar a dimensão econômica, pelas mesmas questões que eu coloquei anteriormente. Tá? Então, quando a gente coloca a centralidade na dimensão do ser humano, não significa desprezar a dimensão econômica. Não significa pensar numa educação que vai formar pessoas que não tenham competência técnica. A questão está em onde é que está a centralidade. Tá? Para esse projeto, que é o projeto que, ao nosso ver, interessa a classe trabalhadora, interessa a quem vive do próprio trabalho, o papel da educação vai além da competência técnica, mas não há despreza, não há nega. Tá? Então, a competência técnica é um elemento fundante, mas não é onde reside a centralidade. A centralidade está na formação de sujeitos que possam sim ser competentes tecnicamente, mas compreender a sociedade onde ele está inserido e as relações de poder onde que fazem parte dessa sociedade. Qual é o papel da ciência? Quem interessa determinado tipo de produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia, a quem interessa as relações de poder e de dominação existentes nessa sociedade. Então, a perspectiva formativa do ser humano emancipado e autônomo é essa perspectiva que não nega a dimensão técnica, mas não se reduz a ela. Então, é a partir desse pano de fundo e a partir dessa perspectiva e de possibilidade de luta por avançar na direção desse projeto formativo autônomo que a gente orienta as nossas reflexões daqui em diante. Então, um pressuposto que a gente adota é que a aproximação entre a educação básica, a educação profissional e a EJA, como contribuição à busca da educação de qualidade socialmente referenciada como direito igualitário de todos. Esse é o referencial que a gente adota como pressuposto. O pressuposto da discussão é a busca por essa perspectiva formativa. Eu estou sofrendo aqui um pouco porque o computador está bem pequenininho e eu não estou conseguindo ver direito, por isso que eu estou olhando para trás. Vou tentar ver se com o óculos funciona melhor.
Então, a partir desse quadro geral, a gente vai primeiro colocar o que é que a gente vem observando, né, experimentando e construindo, disputando no Brasil nos últimos anos com relação ao direito à educação básica. E aí a gente coloca primeiro no plano legal. Então, no plano legal, a Constituição de 88 traz o ensino fundamental como direito subjetivo. Interessante é que, e contraditório, é que a LDB, que vem depois, 8 anos depois, ela traz um conceito muito importante, que é o conceito de educação básica, que inclui o ensino médio, última etapa da educação básica, evidentemente dentro da educação básica, e coloca a educação básica como direito de todos, que todo cidadão tem no mínimo direito à educação básica para o exercício pleno da cidadania e a inserção no mundo do trabalho. Mas isso no marco da Constituição, que só garante como direito subjetivo o ensino fundamental. Então, o ensino médio para a LDB, lá em 96, é colocado como etapa final da educação básica, que é o mínimo que todo cidadão deve ter direito, mas isso não está garantido na Constituição. Isso só vem a ser garantido com a emenda constitucional 59 e ainda com alguns matizes que a gente vai mencionar daqui a pouco. 96, o Fundef exclui a educação de jovens e adultos, né? Não incorpora a educação de jovens e adultos na garantia dos recursos do Fundef. Em 2007, o Fundeb inclui a educação de jovens e adultos, mas de uma maneira subalternizada. Por exemplo, quando após o Fundeb, a cada ano sai uma portaria para definir quais são os multiplicadores, né, do financiamento para cada etapa educacional e de acordo com as suas diversas variações. Toma-se como referência o ensino fundamental de 6º ao 9º ano urbano. Esse tem um multiplicador 1. E aí, o que se considera que é necessário uma quantidade maior de recursos do que isso, tem um multiplicador que vai crescendo, chegando até 1,3, e o que se considera cujo financiamento é menor do que aquele necessário ao 6º ao 9º ano urbano, você vai tendo multiplicadores que são menores do que 1. Né? O que foi que aconteceu? O que é que aconteceu imediatamente após a aprovação do Fundeb com relação à educação de jovens e adultos, num campo específico que a gente está discutindo, que é o ensino médio integrado? No ano seguinte ao Fundeb, a portaria que saiu definindo os multiplicadores colocou que para o ensino médio integrado, entre aspas, regular, ou seja, aquele para quem vem da trajetória considerada regular, jovens que estão aí de 15 a 17 anos fazendo ensino médio, o fator multiplicador do ensino médio integrado aos cursos técnicos para esse público foi 1,3. Para o mesmo ensino médio integrado para jovens e adultos, que é o PROEJA, foi 0,7 o multiplicador. E ainda não chegou a igualar, né? Houve muita pressão, muita discussão e tal, e acho que atualmente está em torno de 1 ou 1,1. E a EJA, 0,8 multiplicador. Então isso mostra claramente, dentro desses projetos de disputa que nós estamos, qual é a posição que cabe à educação de jovens e adultos. A emenda constitucional 59 traz um avanço importante, que é recuperar aquela questão lá da LDB, que não colocava o ensino médio como direito de todos, né? E coloca que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 a 17 anos, esperando que 17 anos seja a idade em que as pessoas, os adolescentes, vão concluir o ensino médio e, portanto, concluir a educação básica. Mas só que na hora que se faz esse recorte por idade e não por etapa educacional, o que é que acontece com os sujeitos da educação de jovens e adultos e com todos os sujeitos que chegam aos 17 anos de idade sem concluir o ensino médio, ficam fora dessa obrigatoriedade e dessa garantia, tá? Então esse é um elemento que a gente
precisa também refletir acerca dele, na hora em que isso fica colocado o recorte pela etapa e não pela garantia de todos. E aí a síntese que a gente faz é que mesmo no plano legal, que ao estar no plano legal, a gente não pode ter a garantia de que esse direito efetivamente se materialize, porque há uma diferença entre o plano legal e a materialização concreta, mas mesmo no plano legal, ainda não temos claramente delineada a questão do direito igualitário de todos, nem no plano legal, tá? No plano material concreto, menos ainda. E aqui a gente começa a discutir um pouco aquilo que a gente anunciou no começo, que é a tradição do campo da educação dos jovens e adultos e a tradição do campo da educação profissional, e como é que essas tradições que são diferentes, elas podem se aproximar, né? Elas vêm se aproximando ou não no nosso país. Bem, então a educação dos jovens e adultos, a tradição na colônia do Império, que era a cargo dos religiosos, né? A difusão do Evangelho e uma educação muito vinculada à questão da inculcação ideológica de que o sujeito devia o respeito e a obediência tanto ao colonizador português, como também a questão de algum tipo de conhecimento rudimentar para o trabalho, tá? A Constituição de 1824, ela previa a instrução primária obrigatória para todos os cidadãos, mas isso não saiu muito do plano legal. Nós chegamos na Primeira República, 1920, com 72% da população acima de 5 anos analfabeta. A partir dos anos 40, a gente tem inclusive, em decorrência, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após a Grande Segunda Guerra Mundial, tem uma influência muito grande e uma profusão muito grande de programas destinados ao campo da educação de jovens e adultos, tá? Mas, embora seja muito importante reconhecer que isso é um avanço numa situação em que não havia nada, se estabelece uma lógica da ação via programas, campanhas, e essa lógica é a lógica que se enraiza e que não se desarraizou até agora. Nós até agora continuamos com a lógica dos programas, das campanhas que são pontuais, que têm começo, meio e fim, e que na maioria das vezes o que é que acontece? Relatos de experiências muito importantes, né? Mas que não se materializaram enquanto política pública. E é preciso que nós tenhamos muito cuidado para que não estejamos sendo atores e autores e sujeitos de um processo semelhante a esse com o PROEJA. E daqui a alguns anos a gente ter relatos de que o PROEJA foi uma experiência muito interessante, que tinha uma concepção que apontava na perspectiva da formação humana integral, da integração, mas que igualmente as outras se acabaram como programas e como campanhas e não se materializaram, não se concretizaram, não se enraizaram enquanto política pública, tá? A Conferência de Hamburgo busca esse novo sentido, o direito ao aprendizado da leitura e escrita, ao direito à educação continuada, independentemente da educação formal. Vou passando rapidamente porque isso já é muito conhecido, mas eu acho que é importante para a gente situar historicamente. Implicações dessa tradição, né? Para o campo da educação de jovens e adultos e para a docência nesse campo, né? Então, experiências localizadas que não conseguiram se enraizar como política pública, educação compensatória, e aí eu coloco a interrogação que eu já... Como? Então, as implicações, né, desse contexto para o campo da educação de jovens e adultos e para a docência. E é isso que a gente coloca aqui, né? As experiências localizadas, tal, a não materialização enquanto política pública, e a possibilidade, e temos um papel importante nesse processo, para que isso não se concretize,
do Proeja, essa integração entre a educação básica e a educação profissional na modalidade da educação de jovens e adultos venha a ser mais uma desses programas, projetos episódicos, periódicos, com começo, meio e fim, e relatos posteriores, né, de grandes experiências experimentadas no campo da educação de jovens e adultos, mas que não chegam a se materializar como política pública. Nesse contexto, qual o dado que a gente pode trazer para a gente refletir sobre ele, sobre o campo da educação de jovens e adultos, a escolarização de jovens e adultos no Brasil? E aí a gente recorre ao trabalho da nossa companheira Maria Margarida Machado, um texto que ela publicou na revista Retratos da Escola de 2010, que ela cruza uma série de dados, né, porque não é fácil cruzar esses dados, porque não existe um lugar onde esses dados estejam disponibilizados claramente, mas ela cruzou PNAD, consenso, com outros dados importantes, e chegou a essa conclusão sobre a população jovem e adulta brasileira, que nós temos cerca de 135 milhões de pessoas com mais de 18 anos de idade no Brasil, que dessas, 101 milhões não concluiu a educação básica. E se a gente considerar que essas pessoas que não concluíram a educação básica, mas que estão acima de 60 anos, ao buscar por uma oportunidade no campo educativo, não seria obrigatoriamente no campo da educação regular, ou seja, no campo da educação básica, seria uma outra forma de acesso à educação. Fazendo esse recorte para 18 a 59 anos, nós chegamos a 80 milhões de pessoas entre 18 e 59 anos no Brasil que não concluiu a educação básica. Portanto, a educação de jovens e adultos não pode ser tratada de forma residual por meio de programas, projetos e campanhas eventuais, episódicas e periódicas. E isso é algo que a gente não pode deixar de discutir dentro de uma instituição como essa que nós estamos, dentro da rede a qual pertence essa instituição, que passa por um processo de expansão jamais experimentado, e que essa expansão ela não pode se restringir apenas à oferta direta da instituição, mas a capacidade que essa instituição tem, pela capilaridade que ela tem hoje, de interagir em cada um dos municípios onde ela se localiza, com as redes públicas do Estado e do município, na perspectiva de, a partir dessa interação, não considerando uma lógica hierárquica, eu trago a verdade e essa verdade vocês vão assumir como sendo a verdade. Não, é num processo efetivamente de diálogo, de interação com as redes públicas dos estados e dos municípios, para avançar na perspectiva do ensino médio integrado à educação profissional, no caso do Proeja Ensino Médio, e do ensino fundamental integrado à formação inicial e continuada, no caso do Proeja FIC. Agora, antes da gente ter essa capacidade de interagir com as redes estaduais, né, de efetivamente avançar na perspectiva do regime de colaboração que está previsto na Constituição da LDB, através da ação conjunta, universidades, institutos federais, redes estaduais e municipais, é preciso internamente também que a rede, que os institutos de uma maneira geral e que o IFES em particular, se discuta para saber qual é o nosso projeto educacional. Onde é que nós vamos avançar na educação de jovens e adultos? É no Proeja ou é no Pronatec? Qual é a concepção que nós vamos assumir? É a concepção do mercado? Ou é a concepção que não despreza o mercado, mas que não se subordina ao mercado? E essa discussão ninguém pode fazer pelos sujeitos do IFES. São os sujeitos do IFES que vão ter que fazer essa discussão e assumir coletivamente qual é o projeto que vai tomar. O IFES, de uma maneira geral, e o IFES Vitória, Venda Nova, Colatina, todos os campos que compõem esse grande sistema que é o IFES. Essa discussão, ela tem que existir. Porque na hora que a gente coloca que estamos numa crise de identidade, então, se estamos numa crise de identidade, temos que saber qual é o caminho que a gente vai seguir, né? E não há ninguém que venha aqui para dizer uma verdade que seja aquela que vai ser seguida pelos sujeitos que trabalham no IFES. São os sujeitos que trabalham no IFES que vão ter que buscar esse caminho, tá? Então, diante de um quadro desse,
A compreensão que nós temos é de que o papel dessa rede era extremamente importante em uma determinada direção. Mas, de repente, isso pode ir para uma outra direção também. E, apesar das políticas governamentais terem um papel importante, há uma distância muito grande entre o que sinaliza a política e o que se materializa dentro de cada instituição e dentro de cada sala de aula, porque a nós, da educação, ainda nos sobra um grande espaço de autonomia, que é o espaço da construção, por exemplo, e está na lei, a autonomia didática e pedagógica e administrativa dos institutos, que a partir daí, apesar do Pronatec, a gente pode andar numa direção que não seja exatamente aquela que o Pronatec prevê. E pode-se até se utilizar do Pronatec para fazer algo que não está previsto dentro daquela concepção do Pronatec. Tá? Agora, isso a partir de uma determinada compreensão de sociedade, de formação humana, né, que seja pactuada dentro da instituição. Do ponto de vista dos docentes no campo da educação dos jovens e adultos, esse quadro traz uma implicação que em geral, o docente do campo da educação dos jovens e adultos é comprometido ética e politicamente com o sujeito da educação dos jovens e adultos. Quem entra numa verdadeira militância, né? Entretanto, do ponto de vista da formação, não há uma formação em geral. Essa formação, por exemplo, os nossos cursos de licenciatura, não vou dizer na maioria, mas em grande parte, eu me arriscaria até dizer na maioria, das universidades, não tem o campo da educação dos jovens e adultos como um campo importante de estudo nas licenciaturas. Nos cursos de pedagogia tem mais, mas nas licenciaturas em geral, isso é meio marginal. E os cursos para estudar educação de jovens e adultos ficam depois para a pós-graduação. Mas um licenciado vai para a rede estadual, para a rede municipal, e termina caindo numa turma de educação de jovens e adultos sem ter passado por esse conhecimento. A mesma coisa acontece com o campo da educação profissional. E aí se assemelham, aquilo que eu falei no começo, das semelhanças, né? Desses dois campos que são marginais dentro da educação brasileira. Então, algo que é fundamental avançar no campo da educação de jovens e adultos é essa questão da perspectiva da formação, das licenciaturas incorporarem esse campo, esse conhecimento como sendo um conhecimento central. Porque como é que a gente vai enfrentar essa situação, né, de 80 milhões de pessoas que potencialmente podem estar procurando a educação escolar para concluir a educação básica, que é um direito, se os nossos professores, em sua maioria, ao serem formados, não têm educação dos jovens e adultos como um campo importante de conhecimento. A educação profissional, eu colocaria que até a primeira metade do século XX, fundamentalmente, não é que isso tenha mudado radicalmente, mas alguma mudança há, a partir de uma certa altura do século passado, os conteúdos práticos, instrumentais de caráter profissionalizante destinado às classes populares, né? Ou seja, os filhos daqueles que ocupam uma posição mais elevada na hierarquia socioeconômica vão para um determinado tipo de escola de cunho academicista para fazer o ensino superior. E os filhos das classes populares, uma formação instrumental para o mundo do trabalho. Esse é o grande desenho até então. A partir dos anos 70, há uma mudança significativa com a profissionalização obrigatória do segundo grau, né, a famosa Lei 5692, que traz mudanças importantes, né, para a educação brasileira e para essa relação. Só que as mudanças no sentido, embora que o discurso da lei fosse o discurso de que todos têm que ser tratados iguais e todos tem que conhecer a realidade do mundo do trabalho, isso era o que estava escrito na lei, mas as pesquisas posteriores mostram que não era a intencionalidade. A intencionalidade era realmente do que aconteceu, que foi a exacerbação dessa dualidade, né? Onde as escolas privadas simplesmente não atenderam ao marco legal, continuaram fazendo seu ensino médio propedêutico, quando muito aqueles convênios de intercomplementaridade para fazer
de conta que estava cumprindo a lei. As escolas estaduais, elas, por força da lei, no começo foram obrigadas a fazer, mas a lei não veio acompanhada das condições materiais concretas para fazer, ou seja, laboratórios, instalações físicas, infraestrutura de maneira geral, corpo docente, e a opção nas redes estaduais terminou sendo majoritariamente por aqueles cursos que exigiam pouco ou nenhum investimento material para viabilizar a educação profissional. E nesse contexto, nas escolas técnicas federais, nessas houve investimento, nessas houve a contratação de professores, nessa houve a montagem de laboratórios para atender aquele modelo de desenvolvimento socioeconômico dos governos do regime da ditadura civil-militar, que foram a proliferação dos cursos nas áreas chamadas duras, né? Eletrotécnica, mecânica, estradas, tal, com recurso, com laboratório, e aí você cria uma barreira enorme, uma distância enorme entre a realidade educacional dessas escolas e a realidade educacional das redes estaduais e municipais. Quando chegamos aí nos anos 90, existe, depois da LDB de 96, existe pouca coisa nas redes estaduais ainda do que era a educação profissional. O que aconteceu foi que nesses 30, 40 anos, há um aumento muito significativo da oferta nas redes estaduais do ensino médio. Crescimento do ensino médio no Brasil, ela ocorre fundamentalmente nas redes estaduais, pela via do ensino médio, entre aspas, propedêutico, porque ele não consegue chegar a ser propedêutico, porque ele não prepara efetivamente para o prosseguimento de estudos. E é exatamente esse fenômeno que a Cássia chama da dualidade invertida. Então, ao invés de ter o que a gente tinha até a primeira metade, que as classes populares era aquele ensino instrumental para um determinado posto de trabalho, dissociado da elevação de escolaridade, o que a gente tem agora é que a grande maioria dos nossos jovens das classes populares está fazendo ensino médio propedêutico nas redes estaduais. Não estão fazendo formação profissional, estão fazendo ensino médio nas redes propedêuticas estaduais, mas não aquele ensino médio efetivamente propedêutico. É isso que a Cássia, num dos textos dela, chama da dualidade invertida, né? Nesse contexto, nos anos 90, vem a separação obrigatória do ensino médio da educação profissional, trazendo efeitos perversos, né, para a educação brasileira. E nos anos 2000, a partir de 2003, então, a gente tem uma nova possibilidade de aproximação entre a educação básica e a educação profissional, com a revogação do 2208 e a vigência do decreto 5154. Mas olha que a gente está falando de marco legal. Uma coisa é o marco legal, outra coisa é o que se concretiza na prática. Tá? As implicações dessa tradição do campo da educação profissional para a docência e para o campo. Uma concepção instrumental de educação, formar para o mercado. Então essa é a lógica impregnada. E essa lógica ela se materializa muito bem dentro das instituições da rede, quando há uma separação muito clara entre aqueles docentes que trabalham na disciplina de formação profissional e os docentes que trabalham na disciplina de formação geral, né? Então essa se manifesta de uma maneira muito forte dentro das instituições em função dessa tradição. A docência para essa tradição, para essa racionalidade, transmitir conteúdos exigidos pelo mercado visando a empregabilidade. Essa é a lógica estabelecida. Concepção de formação restrita a essa instrumentalidade. Importa pouco conhecer os sujeitos e a relação entre eles e os conhecimentos. A ênfase está no que ele precisa saber para supostamente se inserir no mercado. Supostamente, se tem um determinado conjunto de conhecimentos ou de competências, se tem uma maior possibilidade de empregabilidade. Essa é a lógica que sustenta essa concepção de docência nesse campo. E aqui, já fazendo uma ponte com a questão da educação dos jovens e adultos, algo muito importante que vem acontecendo nas instituições, é essa tensão. Que a tradição da EJA é uma tradição de uma relação muito próxima com o sujeito, de conhecer aquele sujeito. A tradição da educação profissional, não. Parte
de um conhecimento que se assume que é o que o sujeito tem que ter, as competências que ele tem que ter, e independente do sujeito, ele tem que ter essa competência. Isso gera uma tensão muito importante quando o sujeito da educação de jovens e adultos entra nessas escolas, porque é uma outra relação que tem que se estabelecer. E essa é uma tensão importante que nós estamos vivenciando na rede. E essa formação no campo da educação de professores para a educação profissional, ela é relegada a um plano inferior, emergencial, supletiva, precarizada, esquema 1, esquema 2, programas especiais de formação pedagógica, e ainda continua desse jeito, né? Nós não temos, apesar de estar em discussão há vários anos no Conselho Nacional da Educação, diretrizes curriculares para a formação de professores do campo da educação profissional. A aproximação. Então, aí a gente entra já mais diretamente no nosso campo. Esses movimentos, né, de idas e vindas, contraditórios, dialéticos, nos traz para uma situação de aproximação, uma possibilidade de aproximação entre a educação profissional e a EJA nos anos 2000, a partir desse programa ProEJA. Que o ProEJA, a gente não pode confundir o ProEJA com a integração entre o ensino médio e a educação profissional na modalidade EJA. O programa ProEJA é um programa voltado para esse campo, mas não é a única possibilidade, tá? O importante seria que nós avançássemos na materialização dessa integração e que esse nome fantasia ProEJA viesse desaparecendo. E o IFES, por exemplo, o IFRN, a rede federal como um todo, assumisse efetivamente como parte de sua ação educacional a integração entre o ensino médio e a educação profissional na modalidade de educação de adultos, não como programa, mas como algo que faz parte da ação educacional da instituição. Aqui, mais citando alguns documentos legais, né, marcos legais que tratam disso, não já é por demais conhecido, acho que a reflexão que eu queria fazer já fiz nesse campo. Então, o que é que a gente tem de potencialidades para aproximação e para fortalecimento mútuo da educação profissional e com a educação de adulto? Que há muito, né? E aí a gente tentou categorizar aí alguns elementos que nós consideramos importantes. Um deles, o adulto é o ser humano no qual melhor se verifica a sua condição de trabalhador. Criança não é para trabalhar e as pessoas na terceira idade não. Mas a fase adulta é a fase em que somos essencialmente sujeitos de trabalho. E o trabalho está relacionado na nossa sociedade com o exercício de alguma profissão. Então, isso potencializa essa relação entre a educação de jovens e adultos e a educação profissional. A questão é como essa profissionalização vai ser vista. Se vai ser vista para os limites estreitos das exigências do mercado ou se na perspectiva da formação humana integral. A categoria trabalho, ela está aí para o sujeito adulto, né? Mas a questão está em como é que ela vai aparecer e como é que nós vamos planejar e desenvolver currículos no campo da integração entre a educação básica e a educação profissional na modalidade EJA, para atender a qual perspectiva? Como a categoria trabalho se manifestar? A educação profissional está intrinsecamente vinculada ao mundo do trabalho. Ao adulto, cabe a produção social, a direção da sociedade e a reprodução da espécie. Esse é o sujeito adulto, né? E aí, há um certo preconceito, não sei se a palavra mais adequada é essa, mas que quando o sujeito chega à fase adulta e que tem um nível de escolarização baixo, se confunde isso com um sujeito que é frágil dentro da sociedade. Mas a produção material da sociedade que a gente vive é feita por esses sujeitos. Tá? Então, o sujeito adulto que não tem uma elevada escolarização, ele não é um sujeito menor nem menos importante na sociedade por causa disso. Ele é um sujeito que está produzindo essas cadeiras, que está produzindo esses instrumentos que nós temos aqui. Então, a produção material
da sociedade é produzida por esse sujeito adulto, independentemente do nível de escolaridade que ele tenha. E aí, ao se olhar para esse sujeito de uma forma preconceituosa, se olha muito mais para o que ele não tem do que para o que ele tem, deixando de ver o que ele tem e que potencialmente pode ser utilizado pela escola. Então, olha-se logo, não, esse cara não tem, esse aqui não aprendeu, ele não aprendeu na idade certa, ele vai aprender agora como? Né? Uma outra elemento fundamental é a necessidade que a educação de jovens e adultos tem que ter para a vida adulta, né? Que o sujeito, a educação de jovens e adultos, ele tem que dialogar com o sujeito concreto, que é um sujeito adulto, né? Não é uma criança onde há uma certa homogeneidade, e nem nas crianças há tanta homogeneidade, mas a gente considera que há, e aí a gente quer transferir essa homogeneidade para o sujeito adulto, sem dialogar com a vida real dele, com a produção da vida concreta dele, né? Eu já tive experiência de chegar para um processo, fazendo uma pesquisa, lá no meu estado, para ir numa turma que era de alfabetização de jovens e adultos, e ao chegar no ambiente onde estava acontecendo essa aula, o ambiente era o mesmo ambiente onde as crianças pela manhã eram alfabetizadas. Eu vivenciei essa experiência, tá? Eu e várias pessoas, né? Então, é a questão de infantilizar o sujeito adulto que tem uma baixa escolarização. E não se trata disso, se trata de dialogar com esse sujeito, né? A educação profissional, por sua vez, ela pode contribuir para dar sentido à educação de jovens e adultos, ao fazer essa discussão sobre a categoria trabalho, sobre o mundo do trabalho, sobre a produção material da vida, tá? Por outro lado, a educação dos jovens e adultos exige que a educação profissional pense mais profundamente sobre seus sujeitos. Esse é o conflito que eu falei, que a gente está vivenciando dentro da rede federal agora, que não tinha educação de jovens e adultos, que tem educação de jovens e adultos, e que se pensa num currículo de uma maneira instrumental, um rol de competências e habilidades que esse sujeito tem que ter, e na hora que você vai dialogar com o sujeito adulto, não é bem por aí, você tem que dialogar com ele, não é uma coisa externa, você tem que compreender o sujeito na sua historicidade. E, portanto, essa característica que é intrínseca da educação de jovens e adultos pode contribuir para um processo de humanização no campo da educação profissional, tá? Então, o ensino médio integrado, que é o recorte que a gente vai discutir agora, já finalizando, pensar no ensino médio integrado como formação humana integral, fundamentada na integração trabalho, ciência, tecnologia e cultura como eixo estruturante, é pensar numa concepção de formação humana a partir daí eu quero fazer a seguinte problematização, tá? Aliás, antes da problematização, colocar o porquê desse referencial, né? O rompimento dessa dualidade histórica, aqui eu não vou me repetir, porque a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Que os trabalhadores tenham domínio sobre o conteúdo do trabalho, melhoria nas condições de inserção no mundo do trabalho, não podemos negar que essa é uma dimensão importante, alterar a relação capital e trabalho em favor dos que vivem do próprio trabalho, ampliação do direito à educação básica, inserção orgânica da modalidade EJA, a educação profissional nas redes públicas estaduais. Mas onde eu quero chegar mesmo é aqui, tá? E aí está uma questão que está colocada para a rede federal de uma maneira muito forte, para as redes estaduais também. Deve existir uma só concepção de ensino médio integrado, que pode se materializar com os sujeitos da trajetória, entre aspas, regular, e com os da modalidade EJA, ou existe dois ensino médio integrado? O ensino médio integrado dos adolescentes e o ensino médio integrado da educação dos jovens e adultos. Essa é uma questão crucial e isso está no centro de muitos dos conflitos que existem hoje no âmbito desta rede. E a gente precisa enfrentar essa questão, tá? E é nisso aqui que eu vou me concentrar agora, já caminhando para o final. Então eu tentei categorizar e cheguei a 3 possibilidades. Evidentemente são modelos, né? E um modelo nunca é a representação plena da realidade.
mas uma tentativa de aproximação a essa realidade. E um modelo que a gente vem encontrando é o seguinte. Primeiro, assumir que a concepção é única. Eu tenho o ensino médio integrado, que tem essa sustentação, mas não considerar as especificidades dos sujeitos da ESA. O que é que acontece? Tá, o padrão da escola é esse, o ensino médio integrado é esse. O estudante não alcança o padrão de qualidade esperado pelo professor e pela tradução da escola e é novamente expulso. Esse não é o seu lugar. Aqui o ensino médio integrado é isso. O padrão é esse. Se você não chega aqui, sinto muito, o seu espaço é outro. E, portanto, o discurso da inclusão, ele cai por terra, né? A outra possibilidade que a gente categorizou é assumir concepções diferenciadas. Existe uma concepção mais dura, né, mais científica, para os sujeitos dessa trajetória esperada, aquele que até os 17 anos está no ensino médio, e uma outra mais branda para os sujeitos da EJA, tá? Ou seja, a educação pobre para o pobre. Uma educação compensatória. E aí o que é que acontece? Embora o sujeito ele não apreenda os conhecimentos previstos, pensados para aquela etapa educacional, ele vai sendo promovido e conclui o curso. E aí recebe um diploma que é vazio de significado. Compreendo que ela é igualmente excludente. Por quê? É a negação do direito de aprender. E aqui a gente tem uma tensão grande, que não temos nenhuma verdade pré-estabelecida, mas algo que a gente tem que pensar mesmo. Essa questão da tradição do campo da educação de jovens e adultos, de acolhimento, de espaço de socialização, quando a gente está discutindo em alfabetização de jovens e adultos, isso tem um sentido maior, né? Agora, nós estamos agora, e isso é para a gente pensar mesmo, não tenho opinião formada sobre isso, e é algo que eu acho que a gente tem que pesquisar sobre isso. Mas agora eu estou diante de uma realidade que é a seguinte: nós estamos tratando do ensino médio integrado a um determinado curso na área de formação profissional, que pressupõe o domínio de um determinado conjunto de conhecimentos. Como é que fica essa questão? A gente precisa pensar sobre isso, né? Até onde a educação de jovens e adultos, como espaço de socialização, como espaço de acolhimento, apenas dá conta da gente avançar nessa perspectiva da formação humana integral, tá? Não estou querendo colocar aqui de maneira nenhuma que nós vamos negar essa tradição, mas dialogar com ela. Dialogar com essa tradição, dialogar com essa cultura. E um terceiro modelo, que é assumir que a concepção é única, considerando as especificidades dos dois públicos. Então, implicação, a escola tem que se transformar, e aí é o duro, porque não tem outra coisa, né? E, para tanto, o professor necessita de formação específica no campo da relação entre ensino médio e educação profissional, na modalidade educação dos jovens e adultos. Isso não é fácil, mas compreendo que é a possibilidade verdadeira de concretizar a inclusão de verdade, né? Então, são 3 categorizações que a gente fez, são 3 aproximações, são 3 modelos, evidentemente há muita variação e nenhum deles aparece integralmente, mas em cada escola aparece um pouco de cada um, predominando mais um ou outro, tá? E a conclusão que a gente chega é que assumir essa concepção única, considerando as especificidades dos distintos grupos, é a garantia da educação como direito igualitário, é avançar nessa direção. Nós não vamos conseguir isso de um momento para outro, mas chegar à conclusão coletivamente que esse é o caminho, é uma decisão política importante para construir, então, o caminho que pode levar a essa perspectiva, tá? E pensar a formação de professores para a educação profissional da maneira geral, para o ensino médio integrado em particular, como uma categoria mais ampla, que engloba as
especificidades da educação de jovens e adultos. Acho que esse é um movimento político importante, porque hoje nós temos uma cisão, na verdade, dentro das instituições. Isso não acontece só na rede federal se manifesta de uma forma mais forte, mas nas redes estaduais também acontece isso, entre quem trabalha com a educação de jovens e adultos e quem não trabalha com a educação de jovens e adultos. Tá? E é perfeitamente possível que um professor trabalhe com o adolescente e com o público da educação de jovens e adultos. Mas para isso é preciso uma formação específica. Tá? Acho que o que está acontecendo é grave, porque o que está acontecendo é que o sujeito que não tem a formação para trabalhar no campo da educação de jovens e adultos é colocado para trabalhar ali. E ele já vem com uma série de eu não diria nem preconceitos, mas preconcepções, né, acerca de quem é esse sujeito, e ao não estudar o campo antes de trabalhar com ele, ele só sedimenta e fortalece essas preconcepções que ele tem. E isso eu considero que é grave. Estou finalizando. Então, o ensino médio integrado, regular e itálico, entre aspas, e na modalidade EJA, formação e trabalho docente. Um problema prévio, né? Como caminho, né? Um problema prévio. E aí é problematizando mesmo, né? Quando chega o PROEJA, que é o ensino médio integrado, para potencializar o ensino médio integrado na modalidade EJA, ele vem no momento em que a concepção de ensino médio integrado não está consolidada. Então você tem uma nova situação dentro de uma situação que ainda não está consolidada. E esse é um elemento agravante no problema que a gente está discutindo. Isso precisa ser investigado e precisa ser considerado em todas as nossas discussões, tá? Porque há uma disputa teórica e política pelo significado de ensino médio integrado. O que a gente está chamando de ensino médio integrado aqui, que a gente vem discutindo, que a gente vem produzindo, que a professora Marise vem discutindo, que discutiu hoje pela manhã, não é o que o Sistema S está chamando de ensino médio integrado. Longe disso. Não é o que a Rede Paula Souza, lá em São Paulo, está chamando de ensino médio integrado. Lá o que eles estão fazendo é um convênio de concomitância e chamando de ensino médio integrado. Percebe? Então há uma disputa teórica, política, pelo significado de ensino médio integrado. E dentro dessa disputa, a gente vem tentando construir também o ensino médio integrado para o público da educação de jovens e adultos. Tá? E aí é preciso pensar na questão da formação do professor inicial e continuada, nesse marco. Formação e trabalho docente coerente com qual concepção de formação humana? Então, o projeto de formação do IFES no ensino médio integrado precisa ter uma correspondência com o projeto de formação de professores para atuar nesse ensino médio integrado. Então, qual é o projeto? É um projeto do mercado? Ou é um projeto que não despreza o mercado, mas não se submete a ele? E finalizando mesmo agora, o que é que vem ocorrendo em cada um desses espaços? Primeiro, nas redes estaduais. O programa Brasil Profissionalizado avança pouco, né? Uma das razões importantes é que não há quadro de professores. O programa Brasil Profissionalizado nas redes estaduais, todos os estados brasileiros apresentaram um projeto para receber financiamento para o programa Brasil Profissionalizado, que a parte do recurso federal corresponderia à construção, recuperação de prédios, laboratórios, bibliotecas, toda a parte de infraestrutura, e uma das contrapartidas dos estados importantes era o quadro de professor de educação profissional. O que é que a maioria dos estados fez? Apresentou o projeto, recebeu o recurso, vem construindo prédio, mas não constituiu um quadro efetivo de professor de educação profissional. Ou não tem um quadro, ou o quadro é no modelo precário. Ou professor temporário, ou professor contratado por fundação, ou parceria com o Sistema S, ou coisa dessa natureza, mas não tem um quadro efetivo. Tá? Então, se não há o quadro de professores, como formá-los? Esse é um problema que a gente está vivenciando no Brasil profissionalizado em praticamente todos os estados. E eu já comentei, não vou mais adiantar. E aí, eu vou já fazer a ponte com o Pronatec, porque aqui cabe uma reflexão importante sobre o Pronatec. Uma das
nuances importantes do Pronatec, do ponto de vista da desconstrução dessa política que estava tentando se construir no ensino médio integrado. Porque na hora que o Pronatec vem e coloca como opção para as redes estaduais continuar fazendo o seu ensino médio propedêutico que vinha fazendo, sem muita preocupação com ele, e no turno inverso, o estudante desse ensino médio recebeu uma bolsa para ir para uma escola privada, a grande maioria do Sistema S, fazer o curso técnico, esse é um tiro na perspectiva do ensino médio integrado e no programa Brasil Profissionalizado, porque o Estado agora não precisa mais se preocupar em ter quadro de professor de educação profissional. Por quê? Porque o seu aluno no turno inverso vai para a escola do Sistema S, que tem lá os professores de educação profissional, e portanto não precisa se preocupar mais com isso, não precisa mais ter a preocupação com o Brasil profissionalizado. O que é que está acontecendo, gente? Nós estamos construindo elefantes brancos em praticamente todos os estados do Brasil, construindo prédios para abrigar o Brasil profissionalizado que não vão funcionar. Ou vão ser novas unidades dos institutos federais, ou vão para o Sistema S. Ou vai para um lado ou vai para o outro. E do jeito que está, eu acho que está mais para ir para o Sistema S. Na rede federal, qual é a situação que nós temos? Nós temos dois grandes grupos, estou finalizando mesmo, dois grandes grupos de professores, os licenciados e os bacharéis. Na minha visão, ambos precisam de uma formação continuada para a atuação no campo da educação profissional como um todo, no ensino médio integrado e para adolescentes e no ensino médio integrado na modalidade de educação de jovens e adultos. Embora que com graus diferenciados, né? Os licenciados eu já mais ou menos adiantei. As nossas licenciaturas não têm como questão central a discussão sobre a educação de jovens e adultos, nem a educação profissional. Então, a licenciatura para um professor de educação básica, de matemática, de física, de química, de biologia, de história, de geografia ou qualquer disciplina, ela não dialoga, não tem um diálogo daquele campo científico com o mundo do trabalho, com a ciência e a tecnologia. Tá? Então, quando um professor é formado para ser professor de matemática, para atuar no ensino médio propedêutico, que vem atuar no ensino médio que é integrado na educação profissional, falta esse diálogo. Então, essa formação é fundamental. Né? Mas a situação é muito mais grave, como a gente sabe, para os bacharéis. Porque os bacharéis não foram formados para ser professor. Então, não conhece o campo da educação profissional, não conhece o campo da educação de jovens e adultos, não conhece o campo da docência. E ainda mais, formado em geral no campo da engenharia, tem o conhecimento da engenharia a nível da engenharia. Trabalhar esse conhecimento no nível técnico é outra transposição que não está dada. E que o profissional não passou por esse processo. E ele faz um concurso, cai na escola e no outro dia está dando aula numa turma de Proégia. Eu tenho aqui vários depoimentos, mas não temos mais tempo. Na hora do diálogo a gente pode fechar isso. Então, por que isso vem ocorrendo? Falta de processo sistemático de formação dos profissionais, embora haja algumas iniciativas. Edital, CAP, CETEC, PROEJA, os cursos de especialização para a formação de professores. Mas é algo que não é sistemático, é algo que é também residual. E termina acabando, os cursos de especialização se acabaram. Se acabaram, porque não se enraizaram. Né? Porque vem pela lógica que é uma bolsa, a bolsa tem duração, quando a bolsa acaba, o curso acaba. Tá? Então, é importantíssimo que a gente possa avançar nessa direção de algo mais sistemático. Falta de compreensão de grande parte dos dirigentes acerca das especificidades da educação de jovens e adultos e, em consequência, da necessidade específica de formação profissional para esse campo. Então, não há uma compreensão da educação de jovens e adultos como um campo específico. Portanto, grande parte dos dirigentes da rede e o próprio MEC não vê isso como uma necessidade fundamental para que a coisa possa avançar. E aí a coisa efetivamente não avança, né? Resistência significativa de parte dos professores em participar de processo formativo para o campo da educação profissional em geral e para o campo da educação de jovens e adultos em particular, por não compreender as especificidades do campo
ou muitas vezes por outras razões menos nobres, inclusive preconceito. Inclusive preconceito, que a gente também não pode, como a gente está aqui entre amigos e muito intimamente, né? Acho que as coisas têm que ser colocadas da maneira mais clara possível. Há preconceito. Não é um curso de formação que vai garantir que alguém que tem uma determinada visão sobre a educação dos jovens adultos, que o curso vai mudar, mas o curso vai dar pelo menos a possibilidade de refletir sobre, e a partir daí mudar ou não mudar, né? Porque a gente também não pode carregar todo o peso nos processos formativos escolares, porque a nossa formação enquanto pessoa, ela não ocorre primariamente na formação escolar, ela ocorre primariamente nas relações sociais e de produção, na sociedade como um todo. E nós somos diuturnamente bombardeados por todos os lados pela lógica que não é a lógica do direito igualitário de todos, que não é a lógica da solidariedade, é o contrário, é a lógica da competitividade, é a lógica de um chegar na frente do outro. Venha para quem que não viu isso, né? Venha fazer o curso tal aqui, venha fazer a sua graduação em apenas 2 anos, pagando R$ 169 e garanta a sua empregabilidade, para ser melhor do que o outro. Adquira esse produto, porque você vai ser melhor do que todo mundo, tá? Então, não é o processo de formação escolar sistemático que vai garantir essa mudança, mas é um espaço sistemático de reflexão sobre essa realidade que pode, em alguma medida, contribuir para a mudança de visão. Agora, o professor entra formado, né, nessas relações sociais de produção, e dependendo de onde vem a formação, a sua própria formação escolar também aponta nessa direção, faz um concurso e no outro dia está dando aula na turma de Proeg. Tá? Então, não tem como ele não sedimentar e não até depurar a sua visão distorcida em relação a esse sujeito. Eu tinha mais algumas coisas, mas vou finalizar para a gente ir para o debate. Só quero colocar o seguinte, que não podemos desanimar de maneira nenhuma, né, diante desse quadro. A ideia é uma problematização, para a partir dessa problematização a gente pensar, refletir para que rumo a gente vai tomar. Que apesar das dificuldades, né, a história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre. São os homens em grupos e confrontantes como classe em conflito que fecham ou abrem o circuito da história. E nós somos esses sujeitos, homens e mulheres, que temos essa possibilidade, né? Que trabalhamos em instituições que nos dão essa possibilidade da gente tomar um determinado rumo. Então, gente, agradeço a paciência de vocês e me coloco à disposição para, se alguém quiser, a gente pode continuar o debate agora. Muito obrigado. Sobre muitas das provocações feitas, creio que eu queria só assim, já que o Proeja teve muito na pauta, né, e a provocação do chamamento aí para a gente se posicionar, quem está envolvido com o Proeja aqui no Instituto ainda? Só queria ter uma ideia. Olá, Dante. Muito bem, eu acho que temos um grupo, né? E os professores que atuam no ensino médio integrado, imagino que o restante do público todo, é isso? Que está atuando no ensino médio integrado. Vamos lá? Vamos lá? Então, gente, muito bem, muito obrigada. Essa é uma conversa para a gente fazer entre nós, né? O momento é um momento oportuno para a gente levantar questões em torno das provocações que o Dante nos faz. E como o tempo é curto, eu vou abrir diretamente para a gente conversar e podemos fazer em blocos de 3, ok? Pois é, o meu questionamento vai na mesma linha que eu fiz pela manhã, o atual modelo de expansão nosso, né? Como é que funciona para abrir uma escola técnica? Eu vou falar escola técnica, vocês dão licença para fazer essa menção, né? Como é que funciona para abrir uma escola técnica no interior do estado? Você vai lá, pesquisa, pelo menos é o que eu conheço até agora, que eu tenho visto, né?
Você faz uma pesquisa da demanda de mercado do interior. O que tem, por exemplo, Nova Venécia tem muita rocha. Lá se explora muita natureza, se retira muita pedra, né? Quando fala pedra, o pessoal da mineração fica meio assim, né? Rocha para falar, né? Se retira muita rocha lá da natureza, então vamos abrir um curso de mineração lá, porque tem um empresariado forte, vai gerar muito emprego e vamos botar os meninos para aprender, né? E muitas vezes, a colocação que eu fiz de manhã é que dá-se muita atenção ao empresariado, ao meio de produção, aos donos do meio de produção, na hora de fazer pesquisa de demanda, e o essencial, que é o elemento humano, que vai entrar ali para aprender, né? Este faz uma propaganda enorme, né? Da abertura dos institutos, da expansão, venha para o instituto, venha se formar, venha ter um emprego, né? Venha, sei lá, trabalhar com rocha, saber como se retira uma rocha, como aperta um parafuso, enfim, né? E não se coloca o elemento humano em primeiro lugar. Eu queria saber como que o senhor considera esse modelo, se vai nessa linha que o senhor conversou, que o senhor falou aí, enfim. Obrigado. Desculpa. Boa tarde, meu nome é Viviane, eu sou do campus de Venda Nova do Imigrante. Dante, você fez algumas colocações sobre o Proeja e o Pronatec. Eu queria fazer uma solicitação, porque você fala o seguinte, que assumir o Proeja, o Instituto, né, deve assumir o Proeja não como um programa, mas como parte da política de educação profissional. E hoje a gente tem uma pressão muito grande do governo federal para oferecer o Pronatec, inclusive o Proeja via Pronatec. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre as implicações, né, de se ofertar um Proeja via Pronatec, ou falar um pouco mais do Pronatec e dessas perspectivas diferenciadas de Proeja e Pronatec. Sou a professora Márcia Cade, aqui do campus Vitória, e tive a oportunidade, como professora, de trabalhar com o ensino de jovens e adultos profissionalizantes desde 2005, ainda não era Proeja aqui no IFES, era o ENJAT, e também a oportunidade de trabalhar com o ensino médio, né, regular, integrado aqui. Então, na fala do professor Dante, fica evidente duas perspectivas, né? Uma da formação para o mercado de trabalho, e a outra, formação mais integral, né? Fazendo um paralelo assim, bem chulo, digamos assim, que um fosse o padrão FIFA e o outro fosse o padrão SUS. Ok? Então, uma das saídas, né, que o professor coloca seria o trabalho com a formação dos professores para trabalhar especificamente com o Proeja, né? Porque se vê uma dicotomia aí entre as duas formações. Pelo que eu vejo, e gostaria de saber da opinião do professor, pela experiência que eu tenho com os dois cursos, se somente a formação dos professores daria conta dessa dicotomia. Ok, professor. Boa tarde, eu sou professor da aposentadoria de metalurgia aqui do campus de Vitória e trabalhei com o Proeja na parte de organização do próprio curso atual. E minha questão, e na verdade é uma sugestão, eu creio que a política governamental, ela se restringe às instituições de ensino. Eu creio que, na verdade, nós deveríamos buscar nas empresas as soluções para os alunos do Proeja, porque o perfil de um estagiário não é o perfil do jovem adulto profissionalizado na instituição. Então, eu creio que, da mesma forma que existe a inclusão social para deficientes, para cotistas e outros mais, eu creio que as empresas deveriam ser obrigadas a dar o número de vagas para estagiários provenientes do Proeja. E assim seria um incentivo para esses alunos
procurarem aprender, procurarem se desenvolver, porque seria uma seleção interna da instituição para alocarem esses alunos nessas vagas que as empresas obrigatoriamente ofereceriam. Isso é uma questão que eu acho muito importante, justamente porque o perfil do estagiário é diferente do jovem adulto, tanto é que muitos alunos que se formam não conseguem estágio justamente pela idade. Essa é uma das questões que eu creio que seria interessante ser abordada. E quanto a essa questão do próprio ensino ao jovem adulto, eu observei muitas vezes que esses alunos vêm do trabalho, cansados, com problemas familiares, muitas vezes com fome. Então, na minha concepção, eu creio que o ensino à distância seria uma forma muito interessante de substituir os cursos presenciais, porque aí esse aluno chegaria em casa, faria suas aulas ou faria suas tarefas via internet, tiraria as dúvidas. Então, no meu modo de ver, o ensino à distância é uma ótima solução para eliminar esse problema do aluno que chega cansado, com fome, e que às 9h30 quer ir embora para casa porque está cansado. Boa tarde a todos. Antônio Henrique aqui do Campo de Vitória. Boa tarde, Dante. Aqui na fala do Dante, a gente percebeu, né, as muitas tensões, né, que o Instituto vive desde a sua criação em 2008. Né? Aliás, isso já era sinalizado na sua criação. Né? Tem um documento do MEC de 2008, da criação do Instituto, ainda era um projeto, né, de criação, que dizia que os institutos tinham que criar por dentro de si, né, propostas curriculares que pudessem atender essa nova realidade, a essa nova condição que é colocada na educação profissional. E é isso que a gente está vivendo nesse momento, nesses últimos 5 anos, com a criação do Instituto. E aí a fala do Dante é apontada pela pesquisa, a gente participou junto com a Edna, está participando, né, Edna? Agora de outra maneira, mas está participando junto com a Edna nas pesquisas relativas ao PROEJA, né? A gente percebe como as pesquisas, e é importante destacar isso, o trabalho que a pesquisa do PROEJA foi desenvolvida aqui, tem iluminado esse campo que o professor Dante tem colocado aqui. Mas, Dante, assim, um aspecto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: como a historicidade da nossa rede, né, ela tem implicações diretas para o que a gente tem vivido hoje. Né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, uma coisa que me chamava a atenção é assim: por que na década de 70 e 80, enquanto a rede estadual ela tinha o seu ensino público, né, em pleno declínio, caindo a qualidade, e chegou na década, no final da década de 80 com a qualidade muito comprometida, e até hoje continua assim, né? A rede federal, em particular a escola técnica, ela teve a sua qualidade, a sua expansão, enfim, né? De vento em popa, podemos dizer assim. Né? Isso me instigava, e a gente foi perceber que era um projeto de sociedade para aquele momento, né? No nosso caso aqui do Espírito Santo, principalmente para atender a expansão da indústria, a companhia, a Vale, a CST, que hoje é a ArcelorMittal, né? E outros projetos que eram projetos estatais. Então, precisava de mão de obra qualificada para atender esse projeto, e a expansão da educação profissional naquele momento atendia e atendeu muito bem a essa proposta. E hoje, a gente pergunta: qual é o nosso projeto enquanto expansão de educação profissional? Não é? É um projeto para atender a demandas de mercado, dado a inserção do Brasil na economia mundial, dada a inserção, né, do projeto político, né, do governo na economia global e tudo mais. Será que é esse também? Essa é uma ponta desse projeto? Ou será que é uma outra ponta que é, como foi destacado aqui em algumas falas, né, a da inclusão social? Né? Eu percebo que é uma tensão nessas duas pontas aí. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu só queria dizer que a gente não quer padrão FIFA, né? A gente não quer, né, essas coisas que foram colocadas aí pela mídia. Okay? Primeiro, agradecer todas as contribuições muito importantes e tentar fazer uma fala que contemple, na medida do possível, a maioria dos questionamentos. André começou colocando que o modelo de expansão, na visão dele, é um modelo que, na verdade, é submetido ao interesse dos mercados em cada um dos municípios onde as unidades estão sendo implantadas. Né? Eu tendo a concordar que o modelo
a partir da concepção que está lá colocada naquele documento que anuncia os institutos, é um modelo nessa direção. A questão é esse o modelo com o qual a gente concorda? É esse o modelo que nós queremos ou queremos um outro modelo? Eu não tenho dúvida que pelas relações que estão aí estabelecidas na sociedade brasileira e na nova divisão internacional do trabalho, o modelo que cabe para os países periféricos, ou o Brasil agora foi alçado à condição de emergente, né? Não é mais periférico, é emergente, é essa inserção subalternizada na divisão internacional do trabalho. É a divisão que no campo de ciência e tecnologia, a centralidade não está na produção de ciência e tecnologia, está na inovação. Tá? Porque a produção de ciência e tecnologia pertence a um outro conjunto de países. Para nós, cabe, a partir do que foi produzido de ciência e tecnologia pelos outros, a gente caminhar aí pela inovação. Então, é nessa submissão à lógica do mercado e uma submissão subalternizada. É o que está colocado. Agora, a questão é com isso que nós concordamos? E a outra questão é qual a nossa capacidade de resistência e de atuação numa outra perspectiva. Tá? Eu penso que nós temos espaço, sim, de atuação dentro de uma rede como a nossa, que tem um quadro de professores com um nível de qualificação bastante elevado, né? Nível de professores mestres e doutores bastante elevado, que tem capacidade e tem massa crítica com possibilidade de pensar numa outra perspectiva. Embora o caminho apontado pela lógica que está hegemônica e a lógica que cada vez mais o governo brasileiro vem assumindo, não é essa que a gente está colocando aqui. Essa que a gente está colocando é contra a hegemônica mesmo. Tá? E aí, partindo para dialogar mais diretamente com Viviane, que pediu para refletir um pouco mais sobre essa questão do Pronatec, a relação Pronatec-Proege, a gente vem discutindo bastante nos espaços que a gente tem possibilidade sobre a questão do Pronatec, porque é muito abrangente, né? O que tem dentro do programa como um todo, ele tem uma influência muito grande em todas as dimensões do campo da educação profissional e do campo da educação básica do Brasil também. Tá? Não é apenas a educação profissional, a educação básica, incluindo também a educação de jovens e adultos. Né? Ele sinaliza na direção contrária, completamente contrária, para o que vimos discutindo nos anos 2000 sobre a perspectiva de formação humana. Quando se coloca o ensino médio integrado a partir de uma base unitária, pensada a partir da unilateralidade, da formação humana integral, da politecnia, que tem como princípio básico a integração, o Pronatec ele induz numa direção contrária. Induz não para a integração, mas induz, por exemplo, no ensino médio, para a questão da concomitância. Então, é uma desconstrução efetiva do que vinha se tentando construir. Mas não para por aí, porque tem um outro elemento que é igualmente grave, ou mais ainda. Ele transfere para a iniciativa privada e com recurso público o direito de definir qual é a concepção de formação. Então, você financia a iniciativa privada e junto com o financiamento vai o direito de decidir, olha, eu vou formar parte da classe trabalhadora e da maneira que eu quero, da maneira que me interessa, tá? E com dinheiro público. E aí a gente tem a seguinte questão, mas o grosso do Pronatec não é o ensino médio, não são os cursos técnicos, são os cursos FIC. E aí tem um elemento também importante. E aí se questiona o seguinte, mas há pesquisas que demonstram que esses cursos de curta duração não provocam o efeito cantado e decantado e anunciado
de melhoria da empregabilidade de quem faz esses cursos, chegando até a ser negativo em algumas áreas. Tem pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra isso. Tá? Então, por que fazer? Porque não é apenas a dimensão da reprodução ampliada do capital que está em jogo. Tem, mesmo que nem todos que façam esse curso vão se inserir, que não vão, mas aquela parcela que se inserir vai estar contribuindo para essa reprodução ampliada do capital. Mas, além disso, tem uma outra função extremamente importante, que é a função de legitimação de quem detém o poder hegemônico. Então, a função de legitimação do governo. Porque, para o senso comum da população, independentemente de poucos daqueles que fizeram o curso se inserir no mundo do mercado de trabalho a partir do curso que fez, o que está no inconsciente, no imaginário coletivo, é de que essa é uma boa ação. E o ano que vem é ano de eleição. E ainda há uma terceira dimensão que a gente não pode perder de vista, que é a dinamização de um mercado no campo da formação profissional. Porque além do sistema S, que já está estabelecido historicamente nesse campo, outras empresas privadas de educação podem se credenciar a oferecer curso. Então está se dinamizando o mercado também. Tá? Outro elemento importante também no Pronatec, que é profundo, o Pronatec, ele mudou a lei do FIES, que é o Fundo de Financiamento, que era o Fundo de Financiamento da Educação Superior, passou a ser agora Fundo de Financiamento do Ensino. Para quê? Para viabilizar que organizações privadas de ensino superior possam oferecer cursos técnicos, recebendo dinheiro para isso, por meio do FIES. Ou seja, é mais uma vez uma ação de dinamização do mercado da educação. Porque é uma indução para criar na esfera privada um modelo semelhante aos institutos, que é o modelo de atuar de forma verticalizada na educação, que atua nos cursos técnicos e nos cursos superiores ao mesmo tempo. Lá no meu estado, a principal universidade privada já encheu todos os ônibus, já criou uma logomarca. A universidade se chama Universidade Potiguar e criou uma logomarca que é Escola Técnica Potiguar. Escola Técnica Potiguar, vinculada à Universidade Potiguar, e a maioria dos ônibus das grandes empresas está lá. Venha para a Escola Técnica Potiguar fazer o seu curso técnico. É um modelo IFE de verticalização na iniciativa privada, financiada com dinheiro público. Então essa é uma função de dinamização do mercado que a gente também não pode perder de vista, que está aí intrínseca ao Pronatec. Tá? Márcia coloca, somente a formação de professores dá conta de romper, não, de maneira nenhuma. Eu coloquei isso na minha fala, Márcia, que não, de maneira nenhuma. Agora, é um elemento que faz falta, é uma condição necessária, embora não seja suficiente. Ela não é suficiente de maneira nenhuma, porque a questão é mais ampla, é política, como a gente está vendo. É a definição política de qual é o projeto de sociedade, e dentro desse projeto de sociedade, qual é o projeto de formação humana. E a partir do projeto de formação humana, qual é o projeto de formação de professor para atuar nessa formação humana. Então, apenas a formação de professores, evidentemente, não vai dar conta. Mas compreendo que ela é uma dimensão importante. Sem ela, a coisa fica mais difícil ainda. E o Antônio Henrique nos pergunta, né, qual é o nosso projeto de educação profissional para atender essa inserção subalternizada no mercado global, ou um projeto, outro projeto. Né? Eu acho que a gente caracterizou bem aqui a encruzilhada em que nós estamos. Nós estamos dentro de um projeto global, hegemônico, que tem um papel específico para os países periféricos ou promovidos à condição de emergente, como é o caso do Brasil agora, que nessa divisão internacional do trabalho e da produção do conhecimento, a esses países não corresponde a produção de conhecimento, de ciência e de tecnologia, mas é o discurso do inovacionismo, né? O Ministério não é mais Ministério da Ciência e Tecnologia, é inovação. As nossas pró-reitorias, não sei aqui no IFES, mas lá no Rio Grande do Norte, inovação está no nome da pró-reitoria também. Não sei como é que está por aqui.
mas é porque esse passa a ser o essencial, né? Há uma discussão dentro da rede, que já chegou lá na nossa instituição, não sei como é que ela está aqui, que aquele incentivo interno à pesquisa vai acontecer quando essa pesquisa tiver algum tipo de ajuda externa, de alguém que se interesse por ela e que pague alguma coisa por ela também. Tá? Então, esse é o projeto que está aí como sendo a opção, né, do Estado brasileiro hoje. A nossa posição é como resistir a esse projeto a partir de uma outra concepção daquilo que a gente chamou de contra-hegemonia. O professor fez duas sugestões da questão dos estágios, né? Reserva de uma determinada cota de estágio para aluno do ProEja e o ensino à distância como uma opção para o ProEja, que eu gostaria de refletir um pouco sobre essas duas questões. A questão do estágio, ele é parte da formação, quando a gente está falando de formação de cursos técnicos, né? Mas eu penso da seguinte maneira, eu quero refletir um pouco mais. Se o nosso papel, enquanto escola, enquanto instituição formadora, ele não é menos, entre aspas, ambicioso do que esse de entrar no discurso de garantir a inserção no mercado de trabalho. Me parece que por esse projeto alternativo que a gente está colocando, e eu tenho convicção disso, o papel da escola é muito mais de garantir uma formação humana de qualidade, uma formação humana integral, porque essa inserção mediata ou imediata ou temporária no mundo do trabalho, não é a escola que vai definir, são as condições materiais concretas, estruturais e conjunturais da sociedade e do mundo do trabalho e do próprio sujeito que vai levá-lo a dizer, não, olha, agora eu vou terminar um curso de ensino médio integrado na modalidade de educação de jovens e adultos, mas eu tenho interesse de ir para o ensino superior. E eu posso querer ir para o ensino superior. Ou, não, eu fiz esse curso, mas eu até posso querer ir para o ensino superior mais na frente, mas agora a condição imediata que me exige, a pressão econômica, me obriga, ou me exige que eu realmente vá procurar um espaço no mundo do trabalho, ou uma melhoria naquele espaço que eu já tenho no mundo do trabalho. Então eu tenho uma certa reserva com essa preocupação muito estreita da escola, com essa inserção imediata do sujeito no mercado de trabalho. Acho que a escola pode ter essa preocupação, mas que não vejo como sendo a questão central. A questão, até mesmo porque quem vai definir para onde ele vai não é a escola. A escola não tem esse poder. E já falando mais amplamente, não apenas do sujeito da EJA, mas principalmente dos sujeitos, por exemplo, do chamado ensino médio regular, que há uma grande preocupação na rede de dizer, não, mas tem muito aluno que está terminando o curso técnico e vai para o ensino superior, não vai trabalhar como técnico. E daí? Quem vai definir isso são as condições materiais concretas da vida dele, da possibilidade que ele tem de ir ou não para o mundo do trabalho, ou de prosseguir no ensino superior, de trabalhar a vida toda como técnico ou não, mas não é a escola que vai definir. E com relação ao ensino à distância, eu me preocupo muito com esse discurso, que também faz parte está se tornando hegemônico, de que o problema educacional brasileiro pode ser resolvido majoritariamente pela via da educação à distância. Eu acho que é uma via que tem que ser considerada, mas não como sendo aquela preferencial nem a majoritária, porque a escola é um espaço, além do espaço de transmissão de conhecimento ou de reconstrução de conhecimento, é um espaço de viver. É um espaço de sociabilidade humana. E na medida em que você tira do sujeito o direito de ter esse espaço, de um sujeito que ao longo da sua trajetória já lhe foi suprimido esse espaço, você tira na volta desse sujeito para a escola esse espaço, eu penso que você está comprometendo
a formação na perspectiva que a gente está defendendo aqui da formação integral desse sujeito. Não negando de maneira nenhuma a educação à distância como uma possibilidade, mas tirando um pouco o peso que está querendo se colocar como esse sendo o espaço preferencial para ampliação do acesso à educação escolar na sociedade brasileira. Ângela, né, sou pedagoga aqui no Campus Vitória. Dante, essa questão que você traz para a gente de que o poder público está advogando no sentido contrário, né, do ensino médio integrado, tanto para o ensino regular como para o PROEJA, isso já permeia o nosso espaço, né? A gente já tem perguntas de qual é a vantagem de oferecer um ensino médio integrado ou um ensino médio propedêutico e mais o concomitante, porque a rede já oferece o concomitante, né? E o ensino médio integrado, então nós temos essas duas possibilidades. Então essa questão já é pertinente no nosso meio aqui, o nosso espaço. E na parte da manhã a Ramos colocou que em tom da veemência, né, que é indissociável, que a educação profissional é indissociável da educação básica. Nós também podemos verificar isso nos concomitantes, né, a falta que faz uma boa educação básica para que o aluno possa acompanhar aqueles conteúdos dali, dos técnicos. Mas o que eu quero é pedir para você que fale aqui a favor do ensino médio integrado, tanto no regular como no PROEJA, considerando o desenvolvimento dos aspectos social, né? Qual é a contribuição que o ensino médio integrado pode trazer para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, para o desenvolvimento da cultura, do aspecto humano e social, que o ensino médio propedêutico separado do técnico não traria. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Werley, eu sou professor da Unicorreios, sou funcionário dos Correios do Espírito Santo, sou votado aqui na DR Espírito Santo e venho aqui contribuir com o debate. Eu queria dialogar com duas falas. Na verdade, a minha fala não é direcionada à mesa, mas é direcionada num ponto de convergência com o professor Ernesto e num ponto de total divergência com o professor que falou da EAD e falou da busca da solução do empresariado como alternativas de solução de alguns problemas e colocou a questão do estágio. Bom, primeiro de convergência, quando o professor Ernesto colocou na parte da manhã e na fala da tarde também, ele colocou numa fala parecida, uma fala bem marxista até, no sentido de que nós devemos ter como eixo o ser humano e deveríamos fazer o inverso do que nós estamos fazendo, e fazer uma pesquisa não de mercado, não de demanda do mercado, porque a demanda de mercado vai visar o que o empresariado quer, ou o que o empresariado necessita de força de trabalho. E aí ele coloca, por que a gente não faz uma pesquisa do que o ser humano quer, do que aquele cidadão, daquele sujeito vem à escola, quer e busca, enquanto formação humana mesmo. Não só enquanto formação técnica e tecnológica. E aí o outro professor, que agora não me recordo o nome, ele coloca assim, deveríamos buscar uma solução em conjunto com o empresariado para abrir a questão dos estágios. Eu não vejo problema nenhum em estabelecer essa negociação dos estágios, até para uma abertura mesmo de experiência profissional concomitante ao ensino dele integrado. Mas eu vejo aí uma contradição da nossa luta enquanto educadores, porque justamente o empresariado que nos sufoca na educação, e é esse empresariado que são os financiadores das campanhas dos nossos governantes, dos deputados que estão lá, que fazem as leis que nós somos obrigados, que regem, que nós somos obrigados a cumprir, inclusive os programas que nós somos obrigados a cumprir, e são os mesmos financiadores das bolsas que nós recebemos de pesquisas,
e depois o governo vem ainda com programas que beneficiam justamente as pesquisas, beneficiam justamente essas empresas. E são as mesmas empresas que depois devolvem isso em período eleitoral dinheiro para esses mesmos governantes. Então eu vejo assim, que eu não vejo que é uma boa relação com a empresa. E aí eu volto à fala do professor Ernesto. Eu acho que ele tem total razão. Eu acho que a gente deveria mudar o foco. Eu acho que o foco não está no que o empresariado quer, mas no que o sujeito quer enquanto informação humana. Obrigada, professor Artes. Bem, agradeço, as contribuições mais uma vez. Eu vou começar pelo Artes, tentando englobar as três questões, principalmente a primeira e a terceira. A segunda foi mais uma reflexão do colega, que eu compartilho praticamente com todas as questões que ele colocou. As instituições da rede estão se tornando extremamente complexas, atuando em diversos níveis e tal. E eu diria o seguinte, eu penso da seguinte maneira. Chegamos a essa configuração e acho que retroceder é difícil. Agora o problema é como conseguir atuar nessa configuração de uma maneira que seja coerente, não apenas internamente, mas coerente com o que necessita a sociedade brasileira. Esse é o problema, não é para dentro. Nós não temos que pensar como é que vamos sobreviver. Isso é muito pouco, apesar de ser necessário, mas é muito pouco. Temos que pensar qual é a função, então, onde é que podemos contribuir. E aí a gente tem que ter claro alguns limites. Primeiro é pensar que a expansão tem limite. A expansão não é ilimitada, ela tem limite. Ela tem limite, inclusive, porque, do ponto de vista constitucional, quem é responsável por garantir a educação básica à população brasileira não é a esfera federal. São estados e municípios, que têm um dever constitucional. Então eu entendo que o limite a nossa tarefa como eu havia colocado anteriormente, e agora aproveito para explorar um pouco mais, não apenas a rede federal da educação profissional, mas a rede federal, as universidades, atuarem de maneira articulada junto às redes estaduais e municipais, no sentido de que se essas possam se fortalecer e ter uma mudança qualitativa no tipo de educação que é proporcionada à população. Por quê? É aí que está a universalização da educação básica do Brasil, nas redes estaduais e municipais, não é na rede federal da educação profissional. Por mais que ela se expanda, olha, a expansão foi muito grande. A gente tem que ter cuidado com algumas coisas, mas tem que falar também, É porque é claro que nem os processos de expansão têm uma dimensão política, de interesse político de quem está no governo muito grande, porque é uma ação de visibilidade muito grande para o país todo. Mas do ponto de vista da matriz educacional brasileira, o impacto é pequeno. A gente precisa ter isso claro. O impacto é muito pequeno. Nós saímos em 2005, quando saiu a portaria do Proeja e depois o primeiro decreto do Proeja, a matrícula na rede federal em cursos técnicos, naquele tempo não estava havendo uma publicação separada, até mesmo porque não estava com ensino médio integrado, era curso técnico, que estava na fase ainda de proibição, estava recém começando o integrado, era de cerca de 85 mil matrículas de curso técnico. Com toda essa expansão, no ensino médio integrado hoje, nós chegamos a 175 mil. A matrícula do ensino médio brasileiro é perto de 10 milhões, considerando a modalidade EJA. Então, não é pelo impacto quantitativo na matrícula que essa rede vai cumprir um grande papel. Inclusive está estabelecido na Constituição que isso é a responsabilidade do Estado e do município. Agora, vejo como um grande espaço para avançar nessa interlocução com as redes públicas estaduais e municipais, não apenas por essa interlocução, mas na interlocução com essas redes públicas estaduais e municipais e na mudança efetiva das condições de funcionamento dessas redes, que aí os institutos
juntamente com as universidades públicas, têm um papel importante de contribuir no diálogo com essas redes estaduais e municipais, para que elas consigam avançar no cumprimento do que é a sua função constitucional. A nível de educação básica, eu penso por aí, tanto no ensino médio integrado para adolescentes como para jovens e adultos. Um outro espaço de atuação muito claro que eu vejo da rede e que está sendo bastante questionado, que é tenso, sempre foi tenso, a questão da formação de professores para a educação básica. Mas é um espaço importante também, e que a rede também pode avançar nesse espaço. Mas há muita resistência dentro da rede, fora da rede também. Há resistência em alguns segmentos na universidade, há resistência dentro da rede de muitos colegas mais saudosistas que dizem: a rede está perdendo o seu foco, porque ao invés de estar formando técnico, está formando professor. Isso não é papel da rede. Esse discurso eu escuto muitas vezes. Tomara que aqui no Espírito Santo não tenha, mas nos outros estados tem, né? E aí a gente tem um espaço importante e uma possibilidade de trabalhar nas licenciaturas para a educação básica, pensando numa formação de professores para matemática, para química, para física, para biologia, para história, para geografia, que ele possa dialogar com o campo da educação profissional, algo que o modelo universitário hoje não tem, que tradicionalmente é aquele modelo 3+1. A gente pode avançar, pode contribuir, mas dialogando, né? Tem uma coisa que me incomoda muito na educação brasileira como um todo, como a gente tem a oportunidade de estar transitando na universidade e nos institutos, é que dentro dos institutos, embora não se coloque isso com todas as letras, mas em algumas ocasiões até que se coloca, se tem uma visão de que a universidade é diletante, é isolada e não dialoga com o mundo concreto. E na universidade tem a visão de que os institutos são pragmáticos, voltados para dentro e submetidos à lógica do mercado. E isso é terrível, gente. Isso é terrível porque, enquanto essas instituições que têm funções diferentes, são extremamente importantes para a sociedade brasileira, tinham que estar dialogando, como está aqui a UFES com o IFES, né? Vão estar se digladiando, disputa por espaço. A lógica tem que ser a lógica da cooperação e não da competição. Tá? Então, isso é algo que é extremamente importante a gente avançar. Então, até eu penso isso. Não compartilho, acho que você pensa dessa maneira também, que a grande contribuição dos institutos, é claro que para poder contribuir na interação com as redes estaduais e municipais, para que haja um avanço nessas redes, na perspectiva da atuação, por exemplo, no ensino médio integrado, quer seja pela formação de professores, quer seja pelo diálogo na construção dos projetos políticos pedagógicos, para fazer isso é necessário oferecer também. Mas não é do ponto de vista quantitativo onde vai haver essa grande contribuição, até porque não é possível. O processo de expansão, repito, que é esse tão alardeado que está aí, e que realmente é um processo importante, ele não chega a triplicar as matrículas que haviam em 2005. Nós estamos talvez em 120%, 130% do que havia em 2005, com toda essa multiplicação. E não vai chegar a 500 mil. Se chegar a 500 mil, é menos do que 5% da matrícula total do ensino médio. Então não é por aí a contribuição. Pois é. A inversão de escala é a mesma localmente. Claro. Então a contribuição não é por esse lado aí dessa expansão. Penso que tem um papel importante também, que precisa avançar, que é na discussão e na produção de conhecimento sobre o próprio campo da educação profissional. Esse é um campo, por exemplo, que não há nas universidades uma concentração muito grande de pesquisas e de produção de conhecimento. Então
há uma possibilidade para os institutos avançarem nessa direção em articulação com os programas de pós-graduação das universidades. Acho que esse é um espaço muito importante também, que pode ser aprofundado. Mas tendo, na minha visão, como base, como espinha dorsal, o ensino médio integrado. E aí, pensar a formação de professores para o ensino médio integrado. Produção de conhecimento voltado para essa perspectiva, né, da formação humana integrada. Esse é o espaço que eu vejo como sendo um espaço fundamental. E quando a Ângela coloca assim, para discutir um pouco a importância do ensino médio integrado, é aquela discussão que a gente já vem tendo há muito tempo, é a possibilidade da classe trabalhadora, né, no processo de formação humana, na perspectiva da omnilateralidade e não da unilateralidade, ter o domínio, né, do conhecimento do próprio trabalho, do próprio conteúdo, domínio sobre o conteúdo do próprio trabalho, conhecimento sobre o conteúdo do próprio trabalho. E a perspectiva de pensar a dimensão intelectual, pensando as ciências de uma maneira universal e não hierarquizada, tá? Porque nós temos um processo de hierarquização das ciências violento, tanto que nós temos as ciências duras e as ciências brandas. A ciência que é ciência, para muita gente, são as ciências duras, as ciências brandas não são tão ciências. E isso se hierarquiza e se coloca uma subalternidade em relação às ciências chamadas sociais e humanas em relação às demais ciências, e se reproduz diretamente no currículo. Que existe uma carga horária maior para determinadas ciências e uma carga horária menor para outras. Porque isso está submetido a uma lógica. Qual é a lógica? Proveniente aí da Revolução Industrial, em que o conhecimento, que é o conhecimento útil para a produção da maquinaria que alimenta a moderna indústria, é o conhecimento vindo das tais ciências duras. Então esse é o conhecimento que vale, porque é o conhecimento que é submetido à lógica, né? Que submete a própria lógica da ciência à lógica do mercado, e é o conhecimento que está na base da maquinaria. Então ele se torna importante e se dissocia o conhecimento das ciências naturais das ciências humanas, e esse conhecimento das ciências sociais sem o diálogo com as ciências humanas, ele é submetido à lógica do mercado. E o conhecimento das ciências sociais e humanas, ele é desvalorizado porque ele não resulta nessa produção imediata da mais-valia. E ele é desprezado na formação humana. E a gente reproduz isso dentro das nossas instituições. A carga horária de determinadas ciências é maior e a das outras é menor. É uma hierarquização que é completamente contrária à lógica da perspectiva da formação unilateral, a formação em todas as dimensões. Tá? Então essa é a contribuição da perspectiva do ensino médio, tendo como referência a formação humana integral. Gente, muito obrigado. Então, nós estamos finalizando essa mesa, né, agradecendo a participação de todos. Estou aqui dizendo ao professor Dante que as provocações que ele traz para nós, na interlocução, acho que foi um companheiro que a gente ganhou, né? O Arteste também, o Arteste trabalhou muito nas discussões das diretrizes juntos, nos documentos que a gente foi debatendo em torno junto com a CETEC, né, na defesa de caminhos aí para a consolidação dessa política, que a gente tem que continuar batalhando para fazer encontrar EJA e educação profissional, né, naquilo que a gente pode caminhar junto. Antônio Henrique que diz que aqui no Instituto a EJA não deu os cargos ainda na proposta que nós ajudamos a reformular com o PROEJA. Então a EJA não se mostrou ainda. Eu acho que você trouxe isso na sua fala, debatendo a importância da formação, a necessidade da formação e os caminhos que a gente vai ter que ir continuando. Marcelo, acho que a proposta do seminário cumpre nessa mesa, eu entendo, a sua tarefa de provocar o Instituto a pensar qual é a opção que vai fazer com os elementos todos que vão render desse momento de encontro, para pensar os caminhos de opção pelo Instituto, da sua oferta, né? E do reconhecimento desses sujeitos que adentram o Instituto e desafiam a lógica de formação, ok?
Muito obrigado. Vamos aí encaminhando para os grupos de trabalho. Ok?